você não vai saber quanto ganha nem os lucros da empresa, você não faz caixa para a empresa e pode ir à falência, sem caixa você impede o crescimento da sua empresa, você não tem dados e informações para tomar decisões corretas e ter sócios ou vender o negócio vai estar cada vez mais distante. Esses são alguns pontos que eu citei aqui que provavelmente, se você não separa as suas contas pessoais das suas contas da empresa, você pode estar correndo o risco de acontecer. E eu vou falar sobre cada um deles aqui e no final do vídeo eu ainda vou colocar dicas práticas para que você possa separar as contas sem muitas dificuldades. Vamos lá? Bom pessoal, meu nome é Breno e esse é mais um vídeo do canal Administricô, o canal do pequeno empreendedor. E nesse vídeo eu vou mostrar porque você tem que tomar a decisão agora de nunca mais juntar as contas pessoais com as contas da empresa. Até mesmo você sendo um autônomo ou um MEI. Isso é muito importante para você também. E para eu ficar sabendo se esse vídeo está sendo útil para você, assiste até o final, curte o vídeo e segue no canal para você continuar vendo assuntos dessa daqui para conseguir te ajudar bastante no seu negócio. E não deixa de compartilhar com aquele amigo ou familiar que tem uma empresa e continua juntando as contas pessoais com as contas da empresa. Esse vídeo com certeza pode ajudar ele bastante. Então vamos lá pessoal, isso que eu vou falar hoje é muito importante para qualquer empreendedor, seja ele de primeira viagem ou que já esteja empreendendo e que seja pequeno, médio ou grande, não interessa. Misturar as contas pode ser uma coisa catastrófica, no longo prazo mesmo nem se fala. Então você precisa estar atento porque depois você vai começar a pegar empréstimos pessoais para quitar dívidas da empresa, enfim, começa a virar uma bola de neve que fica muito mais difícil de sair. Então sempre na hora de pensar em finança, pensa, conta da empresa, minhas contas pessoais. E aqui elas não se misturam. E isso tudo eu falo mesmo você sendo um autônomo ou um MEI. Você precisa ter essas contas separadas mesmo você sendo, digamos, a única pessoa da empresa. E aí você tem, querendo ou não, as contas mais próximas, mais aproximado. E fica um pouco mais difícil de separá-las. Mas você precisa separar. E para te mostrar porque você tem que fazer isso amanhã, sem falta, eu levantei os 5 pontos cruciais aqui que se você já faz essa daí de misturar as contas, com certeza você vai se identificar num desses problemas que eu vou citar aqui. Vamos então para o primeiro ponto. Você não sabe o quanto ganha e nem o lucro da empresa. Então se você não sabe quanto que você vai ganhar para você mesmo, pessoalmente, como é que você planeja suas contas pessoais? Então, por exemplo, quanto que você vai poder pagar de aluguel? Ou quanto você vai poder, mais ou menos, enfim, gastar para outras coisas. Então, como que você faz a separação? Então, para você ter um planejamento, você precisa ter essa separação. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos para o segundo ponto. Se você não consegue saber quanto que a empresa vai faturar, você também não consegue dedicar, digamos, um pedaço dessa parte para o caixa da empresa. Se você não consegue juntar um caixa para a empresa, isso pode também se transformar numa coisa muito ruim. Por exemplo, se você não tem caixa para a empresa, quando de repente tem algum mês que pode ser um mês de não boas vendas, como que você vai pagar as contas que você já vem fazendo? Ou, por exemplo, até mesmo o seu próprio salário. Se esse mês é ruim e você não tem um caixa na empresa, você não vai poder dedicar uma parte para você mesmo. E aí começa a ficar um pouco perigoso. Então por isso que o segundo ponto também é bem importante. O terceiro ponto, ele é bem perto do segundo ponto. Se você não consegue separar um dinheiro de caixa para a empresa, como que você vai planejar em crescer a empresa? Porque para crescer a empresa você sempre vai precisar de investimento. Seja investimento em novos materiais, em nova matéria-prima, seja em cursos para você se especializar, enfim. Então se você não tem esse dinheiro para o caixa, você também não vai conseguir dedicar para esse crescimento. E aí sem crescer, você vai continuar a empresa sempre no mesmo patamar, e que eu acho que não é o que você quer, certo? Agora para mim o quarto ponto é um dos mais importantes, que com certeza a gente vai ter outros vídeos no canal aí falando sobre isso. É sobre você não ter dados para conseguir tomar decisões. Então, quando você não separa as contas da pessoa física da pessoa jurídica, né, das suas contas pessoais da conta da empresa, você não vai conseguir daqui a pouco analisar os dados. E por mais que hoje seja um pouco distante para você sobre isso, é uma das coisas que mais vai te trazer base para tomar decisões certas no seu negócio. E isso é unânime em todos os administradores, todos os empreendedores de sucesso. Eles precisam de dados para conseguir depois tomar as decisões certas. E esses dados partem de que os dados são confiáveis. Daqui a pouco você tem ali anotado que tem um gasto seu pessoal numa parte da empresa. E aí você fala, pô, mas a empresa não teve esse gasto.
E aí começa a ficar um pouco estranho como que você vai tomar a decisão. Então você precisa ter esses dados bem separados, isso é um ponto bem crucial. E o último ponto que eu elenquei aqui é o fato de você, de repente, daqui a pouco querer ter um sócio. Seja você já iniciando com um sócio, ou daqui para frente você querer ter um novo sócio. Seja esse sócio um sócio que vai estar contigo na operação, tocando um negócio, ou digamos que o seu negócio daqui a pouco comece a deslanchar, comece a crescer e vem alguém interessado em colocar dinheiro no seu negócio, falar, caramba, esse seu negócio é muito legal, vou querer colocar dinheiro nele, vamos junto. E aí você não vai conseguir provar para essa pessoa quão lucrativo é o seu negócio e o quão ele tem potencial de crescer. Então isso pode ser muito prejudicial nesse próximo ponto de crescimento da empresa. Esses foram os pontos principais que eu elenquei aqui, que eu acredito que se você não separa suas contas ainda, com certeza pode acontecer alguma coisa ruim com você, se é que já não aconteceu alguma dessas coisas que eu falei aqui. E agora, se você tem alguma experiência diferente desses 5 pontos que eu mostrei aqui, comenta aqui embaixo nos comentários para as outras pessoas também verem, eu também com certeza saber outros problemas aí que devem estar acontecendo por aí. Agora, lógico, né, não adianta a gente só mostrar a parte ruim. Vamos então mostrar como que a gente pode solucionar esses problemas. Então, como que na prática você pode estar aí, de repente, te ajudando a separar essas suas continhas, da pessoa jurídica da pessoa física. Então, eu vou te mostrar algumas coisas que eu mesmo faço nos meus negócios. Eu tenho contas separadas no banco. Então, por exemplo, eu tenho um banco que é só para pessoa jurídica, para minha empresa, e eu tenho uma outra conta que é só para minha pessoa física, que é para mim mesmo. Então, hoje mesmo, com a infinidade de opções aí de contas digitais, de bancos digitais, vocês têm aí vários bancos e várias possibilidades gratuitas mesmo para você abrir 2 contas. Então, você vai ter 2 cartões de crédito ou 2 cartões de débito, você vai poder analisar 2 contas separadas para você saber quanto que você tem na sua conta pessoal e na sua conta jurídica. Então, isso já começa a tirar um pouco desse vínculo entre um e outro. Isso é principal. Agora, se você ainda usa muito dinheiro, né, não é como eu que só uso o cartão e vira e mexe eu uso dinheiro, se você usa muito dinheiro, aí você vai ter que ter alguma coisa um pouco mais física, mais palpável para fazer essa divisão. Teve uma época que eu fazia assim, eu tinha a minha carteira pessoal com os meus reais e eu tinha uma outra bolsinha fechadinha, aquelas de zíper, igual de vovó, assim, que você guarda a moeda, só que um pouco maior. E ali eu colocava os dinheiros da empresa. Então eu sabia quanto que eu tinha num e quanto que eu tinha em outro. Então isso já fica um pouco melhor. Se você precisar eventualmente pegar, digamos, você chegou numa loja para fazer algum pagamento em dinheiro e você viu que não tinha na sua conta jurídica, digamos, na sua carteirinha ali da empresa dinheiro, você pode pegar da sua pessoa física, não tem problema, não se apavore em relação a isso. Só que daí você pega a nota inteira, então pega uma nota de 10, uma nota de 20, uma nota de 50 e coloca ali na sua outra conta jurídica, na sua caixinha da pessoa da empresa. Lógico que se você fazendo isso, você precisa anotar. Então vai mais algumas dicas aí em relação a essas anotações. Você pode criar um grupo com você mesmo dentro do WhatsApp. Então você adiciona lá sua mãe, seu primo, seu tio, seu filho dentro do grupo do WhatsApp, cria um grupo e depois exclui essa pessoa. E aí você vai lá e coloca, transferir R$50 da minha conta para a conta jurídica. E depois você vai ter pelo menos algum registro que isso aconteceu. Então depois você vai lá e devolve esse dinheiro, faz uma transferência, nesse exemplo que eu dei aqui, da pessoa jurídica para a pessoa física. Isso é bem importante também estar sempre levantando essas anotações. Pode ser como eu comentei no grupo do WhatsApp, ou então de repente em algum aplicativo de anotações do seu próprio celular, enfim, isso você decide. Tá, e agora você deve estar se perguntando, Breno, mas eu fiz isso tudo e eu ainda não entendi como que eu vou tirar o dinheiro da empresa para mim. Afinal das contas, a empresa é minha, eu trabalho e eu preciso do meu salário, né? Então vamos definir como que você faz isso da melhor forma. A primeira coisa é definir um salário para você mesmo. Então vamos dizer que normalmente a empresa fatura ali os R$4.000. Então você vai definir, nesse exemplo aqui, digamos que R$3.000 vai ser o seu salário. E você vai definir também não só o valor, mas a data que você vai fazer essas retiradas. Então vamos supor, se o caso de você normalmente faturar mais no final do mês, então quer dizer que a melhor data para você fazer essas retiradas para você mesmo é no começo do próximo mês. Então normalmente como é padrão. Se você não tem uma regularidade, você pode definir quanto que é o melhor também para suas contas pessoais. Então vamos supor que você fechou o aluguel sempre no dia 20 para pagamento. Então você pode definir que você vai receber o seu salário, o seu prolabore, lá pelo dia 10. Então você define a data e define esse valor. Aí você deve se perguntar agora também, Breno, mas eu recebi 4.000 da empresa e eu vou retirar 3.000. Sobram R$1.000. O que eu faço com esses R$1.000?
esses R$1.000 é que vão para o caixa da empresa. Então o caixa da empresa é um lugar, pode ser na sua conta jurídica, por exemplo, que você deixa lá o dinheiro e não mexe. E aquele dinheiro ele vai crescendo, com o tempo passando, você vai colocando lá e vai deixando aquele caixa crescer. Esse caixa, como a gente comentou aqui, ele vai ser para a segurança da sua própria empresa e sua mesmo também. Como eu falei, vão ter meses que provavelmente as vendas não vão muito bem. Então aquele caixa vai servir para você, de novo, tirar aqueles R$3.000 que você tinha planejado para você. E isso vai ficar muito mais regular e muito mais tranquilo para você conseguir tocar as contas da sua empresa e as suas próprias contas pessoais. Agora, se você estiver pensando mais longe, vamos pensar mais um ponto. Você fala assim, pô Breno, mas eu me mato todo mês aqui para conseguir incrementar o faturamento da minha empresa. E, poxa, não é meritocrático, digamos assim, não é justo que eu me mate na empresa, ao invés de 4.000 eu consiga sempre trazer 5.000 e eu continue recebendo R$3.000. Eu quero algo que esteja relacionado ao faturamento da empresa. E você pode colocar, por exemplo, propriamente metas. Então você coloca alguns objetivos, algumas metas, que você alcançando você pode fazer retiradas um pouco maiores. E aí você sabe que você pode utilizar um pouco mais aquele dinheiro, não o dinheiro todo. O ideal é que você sempre tire só uma parte desse dinheiro e que a maior parte continue para a empresa, porque assim você vai conseguir daqui a pouco olhar para aquele caixa e conseguir planejar coisas que você vai fazer mais para frente, como eu comentei, cursos e etc. E aí pessoal, e com todas essas preocupações que eu mostrei para vocês, se vocês continuarem misturando as contas e com todas essas dicas aí práticas de você separar as contas, você vai continuar deixando as contas juntas? Bom, eu espero que não, hein? E nesse vídeo é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Ah, não, pera aí, tem mais uma coisinha. Se você chegou até aqui, lembra que aqui é o canal do Pequeno Empreendedor. E se você é um pequeno empreendedor, a gente tem um link aqui na descrição que você pode inscrever você e seu pequeno negócio para uma mentoria gratuita comigo. Ou seja, você vai ter uma conversa individual comigo que você vai apresentar os seus problemas, as suas dificuldades e a gente vai conversar para sanar essas dificuldades. Tá beleza? Agora sim, a gente se vê no próximo vídeo.